Olá, muito bom dia para você também que acompanha a programação da Rádio Cidade. A nossa coluna pede licença para falar sobre os alimentos, cada vez mais a correria do dia a dia, né? Os afazeres, as tarefas, deixa a gente com alimentação menos natural e mais industrializada. A praticidade, os fast foods da vida faz com que a gente priorize certos alimentos que deveria ser uma opção ocasional e não uma dieta comum em nosso dia a dia. Até porque a suplementação alimentar ela acaba restringindo a nossa nutrição. E quando a gente prioriza os alimentos industrializados, os valores nutritivos ficam de lado. E a gente sabe que para uma boa saúde, imunidade, qualidade de vida, você tem que ter uma dieta extremamente balanceada. E principalmente com uma diversidade de fontes naturais de nutrientes. Por isso, em nossa coluna de hoje, eu quero falar para que você compreenda a diferença entre os alimentos industriais e os industrializados. Seguir uma dieta saudável ajuda a prevenir e tratar uma série de problemas de saúde, como a pressão alta, o diabetes. Apesar disso, nem todo mundo consegue manter esse hábito, seja pela correria do dia a dia ou pela falta de informação. A boa notícia é que alimentar-se bem e adequadamente é mais fácil do que se pensa. Para isso é importante dedicar algum tempo do seu dia para planejar. Isso é fundamental. Escolher e aprender conceitos importantes com a diferença entre os alimentos naturais e os alimentos processados. O tipo de processamento determina o perfil de nutrientes e sabor dos alimentos. Em geral, quanto mais processados forem, menor seu valor nutricional e maior a quantidade de substâncias nocivas à saúde. Alimentos ultraprocessados tendem a apresentar elevado índice de sódio e de açúcar, que podem causar doenças como hipertensão e também o diabetes. Eu vou conversar com vocês sobre os alimentos naturais. O que é o alimento natural na prática? São obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Exemplos: legumes, as verduras, os tubérculos, castanhas, nozes, carne bovina, suína, aves e pescados frescos. Já os alimentos processados são fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar a um alimento in natura, né? Então há uma adição artificial ou minimamente processados. Eles são derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. Exemplos: queijos, pães, sardinhas, enlatados, frutas em calda, frutas cristalizadas. A partir daí já se percebe a principal diferença entre os alimentos naturais e os industrializados. Mas ainda existem os alimentos ultraprocessados. São feitos inteiramente ou principalmente de substâncias extraídas de alimentos, como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas. Substâncias obtidas por reações químicas a partir de componentes de alimentos, como o amido modificado e gorduras hidrogenadas. E substâncias sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas, como o próprio petróleo e o carvão. Há exemplos: aromatizantes, corantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de prioridades, né, gente? Aqueles produtos que são completamente industrializados, aqueles produtos que a gente chama de sensoriais atraentes, né? Como exemplo, refrigerante que tem um cheiro artificial, um sabor artificial, os biscoitos recheados, os embutidos, sorvetes e pães de forma. Esses aditivos é que acabam atraindo as pessoas, né? São cores artificiais, cheiros, que a gente chama de aromas artificiais, sabores artificiais, uma série de substâncias químicas que acabam burlando o nosso paladar. A diferença entre alimentos naturais e industrializados tem um impacto muito forte na nossa saúde. Os alimentos naturais devem ser priorizados e os processados devem ser consumidos com moderação. Já os ultraprocessados, estes que a gente falou quase agora, devem ser evitados. É importante destacar que alguns alimentos in natura podem passar por alguns processos que não alteram ou mudam muito poucas características físicas e nutricionais. Nesse caso, eles são considerados alimentos minimamente processados. A exemplo das carnes congeladas, do leite pasteurizados. Alguns processos que transformam os alimentos in natura em minimamente processados, eu vou citar para vocês agora. Veja, a pasteurização que acontece com leite, a lavagem, a remoção de partes não comestíveis e indesejáveis,
Isso é um alimento que é minimamente processado. Moagem e secagem, refrigeração ou congelamento, a gente vê isso muito com a ave, né? A ave congelada, né? O frango congelado, o peixe congelado, a própria fermentação, que também utiliza-se como um fator minimamente processado. Alimentos industrializados, tanto os alimentos processados quanto os alimentos ultraprocessados, podem causar problemas à saúde se consumidos em excesso. Isso porque, no processo de industrialização, o alimento natural recebe grandes quantidades, como a gente já falou, de aditivos químicos, de açúcar, de sal. E isso afeta completamente seu valor nutricional e aumenta muito o seu valor calórico. Consequentemente, aumentando esse valor calórico, o indivíduo vai apresentar sobrepeso, síndrome metabólica associado à elevação do peso corporal, dislipidemia, síndromes como um todo, né? Consequentemente, isso pode gerar uma obesidade e esses problemas metabólicos que, infelizmente, né, gente, altera o metabolismo de crianças, de jovens, de adultos, como um todo. Então, a gente tem muito cuidado, principalmente, gente, nas tentações desses alimentos industrializados, que são os processados, né? Cores, sabores, isso aí são feitos, obviamente, por especialistas que visam atrair você pelo o paladar. A gordura trans, que é um aditivo que é terrível, nocivo ao sistema cardiovascular, presente em alimentos exclusivamente processados ou ultraprocessados. É muito importante a gente entender que o alimento é a fonte de energia que o corpo da gente precisa para que a gente possa realizar nossas tarefas do dia a dia, manter-se saudável. Já é comprovado por pesquisas científicas, nutricionistas, nutrólogos, médicos endocrinologistas, que os alimentos processados e ultraprocessados podem ocasionar no organismo e causam doenças degenerativas, como citamos agora, e até mesmo câncer. E não só câncer do trato gastrointestinal, câncer em outras regiões do corpo por conta desses aditivos químicos que são de natureza oncogênica, ou seja, originam o câncer no organismo, tá? Então, ciente da nossa alimentação, ciente da nossa dieta, fazer atividade física, ter vida saudável, para que a gente possa ter longevidade. E, principalmente, longevidade com saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar é o que nossa coluna deseja sempre para você. E já confirmo com você, aqui marco com você, o encontro para próximo sábado aqui no Manhã Cidade, em nossa coluna Biocidade. Afinal, aqui todo mundo ouve e todo mundo vê. Um forte abraço e até semana que vem.